Olá, eu sou a professora Nath. Estamos aqui para mais uma aula de literatura referente às obras da leitura obrigatória dos vestibulares 2021. Hoje vamos tratar de Sobrevivendo no Inferno, uma obra pedida pela Unicamp. Lembrei! Eu estava aqui sentindo que estava faltando alguma coisa. Você já fez a sua inscrição no nosso canal? Não acredito. Tanta coisa legal que está pipocando aí no nosso canal. Dá uma olhadinha que você vai ver que vale a pena fazer a inscrição, hein? Depois dá um like no nosso vídeo, ok? Pessoal, vamos lá então. Estamos aqui diante de uma obra um pouco diferente, uma obra que na verdade não é uma obra de poesia e nem um romance. Nós estamos diante, meus queridos, de uma obra musical. Trata-se de um álbum musical, um álbum de rap. E a Unicamp inovou, quando pediu essa obra como parte da sua leitura obrigatória. Portanto, meus amores, eu adoro o álbum, então ouço sempre, mas se você não tem meios ou interesse ou qualquer coisa assim em ouvir as músicas, saiba que você está perdendo, mas não tem problema. Nós precisamos trabalhar com as letras das músicas e assim entender um pouco sobre esse contexto, sobre essa trajetória traçada pelos garotos, rapazes, homens do Racionais MCs, certo? Vem comigo pra gente dar uma futricada nessa obra aqui. Seguinte, Racionais MCs é um grupo de rap formado por 4 integrantes, sendo Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ. Esses 4 integrantes, eles na verdade não se conheciam, mas eles não se conheciam todos, entre si, mas eles eram amigos, Dois vieram da Zona Norte, outros 2 vieram da Zona Sul. Sendo assim, eles, por visão de uma outra pessoa, se juntaram e formaram então esse grupo. Esse grupo lançou alguns álbuns, sendo o primeiro deles lançado em 1990, ano do meu nascimento. Que triste, já estou com uma certa idade. Mas vamos lá. A partir de então, Racionais foi lançando vários álbuns, mas ficou realmente conhecido com o Sobrevivendo no Inferno, que é um álbum de 1997. Trata-se então de um álbum bastante interessante, desse gênero musical tão conhecido dentro do nosso país, mas que não teve origem por aqui. O rap surgiu nos Estados Unidos lá na década de 70, inicialmente de uma maneira bastante parecida com o nosso repente. Não sei se vocês já viram alguns desafios de repente, geralmente são acompanhados por alguma percussão, pode ser um pandeiro, talvez vocês já tenham ouvido falar em caju e castanha, coisas assim. E o rap ele surge mais ou menos nesse sentido, de uma letra bastante falada com acompanhamento, de algumas batidas, enfim. Temos aí uma evolução enorme entre a atuação do DJ, a atuação do MC, entre todas as nuances que envolvem a cultura hip hop, desde então esse surgimento lá nos Estados Unidos na década de 70, até os dias atuais, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto em outros países do mundo onde o rap chegou. Acontece que aqui no Brasil, quando o rap chegou, ele se estabeleceu na periferia, sendo então um ritmo, sendo um gênero musical que acabou se espalhando nessa periferia, nesse espaço não central, portanto, sendo então vivido, construído e, de certa maneira, modificado pelos nossos rapazes e moças que não faziam parte da elite, que não faziam parte dessa comunidade central. Isso significa que durante bastante tempo no Brasil, o rap foi visto com olhos negativos, digamos assim. Por quê? Inicialmente, os críticos musicais e artísticos entendiam que o rap, na verdade, era um produto não brasileiro, portanto, não tinha uma certa validade aqui neste país, certo?
Então eles não consideravam como uma manifestação brasileira ou algo que devesse ter em torno de si certos holofotes, né? Com o passar do tempo, o rap se estabeleceu. E aí, a crítica mudou um pouquinho, mas ainda continuou negativa em torno desse gênero musical. Por quê? Porque o rap era visto como uma manifestação um pouco conturbada, que fazia apologia ao crime, que era muito violento e, enfim, entre outras coisas pejorativas que se dizia a respeito desse gênero musical, das letras produzidas. Porém, não, o rap não faz apologia ao crime. E não, Sobrevivendo no Inferno também não faz apologia ao crime. É um erro pensar dessa forma, porque nós estamos diante de uma obra de arte, sim, assim como muitos outros álbuns, né, dentro da nossa música brasileira. E quando nós olhamos para o percurso do rap no Brasil, é muito fácil perceber que nós passamos por vários momentos, por várias etapas da construção desse ritmo por aqui, e ele passou a ter um pouco mais a nossa cara, digamos assim, né, a nossa feição, e em determinado momento o rap ele assume uma postura democratizante. Por quê? Porque nós estamos pensando nesse gênero musical sendo produzido com letras que têm uma certa visão política, que têm uma certa visão esperançosa. Acho que o grande feeling aí é a esperança, né, que vem junto com essa construção do gênero. Mas, depois desse período de redemocratização pelo qual nós passamos, né, após a ditadura militar, e já bastante recente, inclusive, nós tivemos aí uma frustração em relação a essa esperança que se tinha dentro desse período. O que aconteceu é que o rap passou a ter uma outra roupagem, uma outra cara, né? Ele passou a ser considerado pelos críticos como um rap de guerra. Ou seja, é um ritmo, um gênero que vai enfrentar os problemas, que vai ter essa postura de enfrentamento. É importante que a gente não perca de vista que o rap, ele se estabelece de fato na periferia, ele ganha espaço na periferia, ele se cria por ali, e aí ele vai então ganhando novas nuances, passando por toda essa crítica negativa, passando inclusive pelos mesmos sentimentos que estavam presentes na nação como um todo. Dessa maneira, o rap, ele consegue atingir uma aceitação da crítica, ele consegue atingir todos os territórios dentro deste país, né? E assim, nós temos hoje vamos dizer assim, uma geração de rappers muito produtiva, muito frutífera, muito interessante, cujas letras são realmente críticas, trabalhadas na questão mais lúdica, entre outras coisas, né? Tá aí Criolo, tá aí Emicida, tá aí Rashid pra gente confirmar o que estamos falando, certo? Então, quando o rap se estabelece de fato, que ele se torna um gênero musical conhecido, nós percebemos a movimentação em torno desse gênero e também da periferia em se juntarem, se unirem, se irmanar. Então, existe esse entendimento em relação ao outro que também é periférico, que compartilha comigo essa mesma realidade. Logo, essa pessoa torna-se semelhante a mim, torna-se meu próximo. Então, existe essa ideia de irmandade entre os rappers e entre a população da periferia que cultiva, que consome esse gênero musical, certo? Então, nós temos essa ideia, né, de uma periferia, de certa maneira, unida, né? E o rap, ele se torna a voz, ele se torna o meio que essas pessoas têm de se comunicar com o mundo exterior a elas, né? Com aquele mundo que não é a periferia. Então, é uma maneira de se colocar, é uma maneira de se fazer ouvir, é uma maneira de enfrentar os problemas que são tantos nessas regiões mais afastadas do centro, nessas regiões que geralmente são bastante violentas. E é justamente sobre isso que nós vamos pensar agora. Por quê?
Porque quando nós tratamos de Sobrevivendo no Inferno, nós devemos ter a ideia, na verdade a noção, de que foi uma das grandes obras da música popular brasileira. E sim, nós vamos encaixar esse CD, esse álbum, dessa maneira, nessa classificação, tá? E foram vendidas mais de 1,5 milhão de cópias desse álbum. Gente, nós estamos falando em 1997, um período em que nós não tínhamos plataformas para reprodução de música, que nós não tínhamos um acesso tão fácil e tão rápido e tão acessível mesmo, né, de dinheiro, né? Então, nós não tínhamos essa facilidade em entrar em contato com todo esse material. Então, ou nós assistíamos pela TV, ou então nós comprávamos uma fita, talvez um CD. Eu não tenho muita noção de quando surgiu o CD, então, enfim, nós estamos por aí. A questão era preciso comprar aquilo, né? Era preciso ter aquele material em mãos, né? E aí nós temos então esse sucesso. E é interessante que Sobrevivendo no Inferno foi um álbum premiado, né? Justamente por conta de muitas vendas e pela significação que aquilo adquiriu, né, a partir do lançamento. Acontece que os rapazes do Racionais, eles não são, eles não compartilham, na verdade, de uma ideia vendível. Como assim? Eles não entendem a atuação deles como sendo de artistas, mas sim de porta-vozes. Então, se eu quero fazer com que as pessoas olhem para a minha região, que as pessoas olhem para as pessoas que são iguais a mim, então eu estou sendo, na verdade, uma voz que vai falar por todos. Logo, eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para me fazer ouvir. É diferente. Então, se vocês notarem, dificilmente vão encontrar entrevistas do Racionais ou matérias em revistas e fotos e coisas assim. Hoje nós conseguimos encontrar, né, os homens que compõem o Racionais nas redes sociais, mas nós não temos, por exemplo, deste período da década de 90, nenhuma entrevista da banda falando sobre a sua obra, porque eles eram um pouco avessos à maneira como a imprensa agia e reagia às entrevistas. Então, eles nunca fizeram isso. Bom, quem acompanha Rock in Rio, né, e os grandes festivais deve ter percebido que o Racionais ocupou o palco, né, o palco da música brasileira no Rock in Rio há algum tempo, e eles tiveram uma postura bastante incomum de dizer que, na verdade, a música deles não era para ninguém que estava ali. E porque para estar no Rock in Rio você tem que pagar muito caro, então geralmente as pessoas que vivem na periferia não estão ali. Então eles se colocam, eles se portam como pessoas da periferia, que falam para as pessoas da periferia e que, de certa maneira, são porta-vozes dessas pessoas para o mundo. E, portanto, ele ocupa esse espaço, único e exclusivamente. Não é o espaço de venda, não é o espaço de marketing, não é esse espaço. Então, eles têm essa postura, né, em relação as obras deles de modo geral, ok? Sendo assim, nós temos aqui, ó, o primeiro item da obra, que é a capa. Inclusive, em uma das questões cobradas pela Unicamp a respeito dessa obra, foi justamente uma questão que lidava com a capa. Então, você tinha lá a imagem da frente do verso da capa do CD, e então nós temos essa ideia, né, do que vai ser Sobrevivendo no Inferno já na capa. Então é importante que a gente perceba essa significação através da linguagem verbal e da linguagem não verbal também. Então, na parte da frente da capa, nós temos um fundo preto e uma cruz no centro. Ao lado, nós temos uma parte do Salmo 23, que vai falar sobre não temer e tal. Na parte de trás, nós temos um homem de costas segurando uma arma, né, nas costas, assim. Então, nós não vemos, não dá para ver a cabeça dele, nem as pernas, a gente só vê a parte das costas e que ele está segurando uma arma. E ali a gente tem a continuação do Salmo 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, pois tu estás comigo. Então, significa que este indivíduo, ele vai
passar por um lugar péssimo, mas ele pretende permanecer de pé, né? Por isso que ele vai sobreviver no inferno. E aí a gente começa a entender mais ou menos qual é a proposta dessa obra, certo? Então, meus queridos, quando nós pensamos no álbum, nós devemos entender que existe um número limitado de letras ali, de músicas, mas é preciso também entender que essas músicas, essas canções, elas têm tempos diferentes de duração. Isso significa que as letras também são diferentes, tá? Então nós temos letras bem extensas, nós temos letras com repetição de refrão, outras não, né? Então assim a gente vai caminhando, é uma obra bastante diversificada e que a gente precisa olhar com bastante atenção para ela. A primeira música do álbum é Jorge da Capadócia. Curiosamente, essa primeira música não é de autoria do Racionais, trata-se de uma música de autoria do Jorge Benjor, então é um arranjo musical bem mais leve, né? Uma coisa bem mais fluida do que o rap, que é um movimento de ritmo marcado, de fala muito marcada, bastante pesada muitas vezes, e o Jorge da Capadócia não. É uma levada bem mais tranquila, né? Jorge Benjor, Taj Mahal, né? Para quem não se lembra quem é o Jorge Benjor. Então, nós temos nessa letra, justamente, o início dela, a primeira coisa que se ouve do CD todo e dessa música é Ogunhê. Ogunhê é uma palavra que remete à entidade Ogum. Ogum é considerado o deus, digamos assim, da metalurgia, da coragem, da batalha. E para quem já entrou em contato com Mayombe, vai lembrar que Ogum é citado em Mayombe justamente porque os guerreiros estão ali na floresta, tendo que compartilhar dessa coragem para sobreviver e para vencer a guerra que eles estão travando, né? Então Ogum é citado. Aqui também. Então, sendo Ogum o deus da batalha, da coragem, então que ele esteja presente, que ele nos ajude, que nos dê essa coragem para enfrentar esse inferno que está por vir, certo? Seguindo em Jorge da Capadócia ainda, nós temos uma espécie de oração na letra. É um pedido para que São Jorge, o São Jorge da Lua, que está lutando com o dragão, né? O São Jorge do Corinthians. Então, é pedido para que São Jorge ajude, né? Que São Jorge proteja esse interlocutor, né? Esse emissor que está dizendo ali, que está cantando e falando. Então é como se nós estivéssemos pedindo proteção. Nos proteja, São Jorge, porque o que está por vir é pesado. Então a letra diz que o meu inimigo tem a mão, mas não me alcance, que a lâmina dele nunca toque em mim, que a corda dele não seja suficiente para me amarrar. Então que eu fique imune, que eu esteja forte, que eu esteja protegido para seguir caminhada. Então, é uma abertura interessante, que existe essa busca no outro, na criação do outro, né? Algo que nos dê essa possibilidade de caminhada. Quando a gente vai para Gênesis, que é também uma introdução, então essas duas músicas iniciais, elas acabam funcionando, né? Sendo uma espécie de introdução. Em Gênesis, nós não temos a letra cantada, é uma letra muito curta, e a gente ouve a voz do Mano Brown falando que Deus deu muitas coisas boas, mas que o homem deu muitas coisas ruins. E ele está munido de uma arma, ele está munido de uma Bíblia velha e que ele vai enfrentar esse inferno. E aí a gente fala, mas as coisas não combinam. Combinam até certo ponto, né? Porque, na verdade, ele vai dizer, né, em capítulo 4, versículo 3, que ele está realmente armado e que ele está pronto para começar a atirar, mas não de arma e munição conforme a gente imagina, mas ele está munido da palavra. E ele vai começar a falar, e assim que ele começar a falar, castelos vão cair, porque ele só vai falar as verdades que ele precisa dizer. Então, é como se os homens desse grupo, né, o Racionais, estivesse munido da palavra. Essa é a arma que eles têm para lutar contra as injustiças, contra as coisas ruins que acontecem na periferia, certo?
Então, ele já anuncia logo de início, em capítulo 4, versículo 3, que ele está com a palavra. Ele tem essa arma tão poderosa a seu favor. E nós sabemos que a palavra é realmente uma arma muito poderosa, certo? Quando a gente vai seguindo, capítulo 4, versículo 3, nós vamos percebendo que ele já vai desenhando pra gente que essa periferia é o inferno, que essa periferia é o espaço em que o indivíduo está e no qual o indivíduo precisa se virar para sobreviver. Então, é esse homem da periferia, é esse negro da periferia que está precisando sobreviver nesse espaço infernal, que é essa região não central, certo? Bom, seguindo, quando a gente pensa em tô ouvindo alguém me chamar de rapaz comum, nós temos aí algumas semelhanças entre as músicas. Por quê? Ambas vão trazer uma voz que fala sobre a sua morte. Inclusive, em uma dessas músicas, existe a narração do seu próprio enterro, né? A voz que está falando, vamos chamar assim de eu lírico ou enunciador, né? Esse enunciador, ele fala sobre o seu próprio enterro. Inclusive, vem ali algumas imagens bastante fortes, né? Não só do momento em que ele morre, mas depois da mãe dele chorando, das pessoas ali em volta do caixão, da chegada do homem que o matou, para ter certeza que ele morreu e que ele está sendo enterrado. Então, tudo isso vai sendo comentado nas letras, né? Em uma das letras, na verdade. Então, essas duas músicas, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, essa, na verdade, ela fala sobre um rapaz que morre. A gente entende, né, na verdade, que ele morre, ele não fala com todas as letras, mas porque ele se envolveu com o mundo do crime e ele acabou delatando o seu companheiro de crime, enfim, para a polícia, e ele está preso. Então, esse rapaz, o que nós entendemos da canção é que esse rapaz que está preso manda matar o enunciador. E aí o enunciador, ele vai misturando tempos, ele vai falando sobre o agora, sobre o passado, o que aconteceu, como que foi que ele entrou para o crime, e agora ele está falando que ele não quer morrer, mas a gente ouve a batida do coração o tempo todo na música e quando chega ao final, essa batida para. Então a gente entende naturalmente que ele morreu. Então, são duas situações em que as pessoas são assassinadas e tem todo um sofrimento em torno disso, tem toda uma reflexão em torno disso. E justamente por quê? Porque são rapazes comuns. E o que é um rapaz comum? É esse rapaz que se deixa seduzir pelo mundo do crime e que passa a atuar nele e, portanto, perde a vida em decorrência desses delitos que ele cometeu. Então, esse é o rapaz comum da periferia. O importante é não ser um rapaz comum da periferia, o importante é justamente ser um preto tipo A, que é citado aqui no capítulo 4, versículo 3 já. Então, o preto tipo A é aquele periférico, né, aquele homem negro periférico, que não se envolve com o crime. Ele não cede às tentações desse mundo criminoso que se mostra tão atrativo muitas vezes. Então, ele resiste, ele fica forte e continua caminhando pelo que eles chamam de caminho correto, né? Que é justamente esse caminho de não envolvimento com o crime, certo? Quando nós chegamos na canção 6, nós não temos nenhuma letra, é uma canção só instrumental. E aí você fala assim, nossa, mas eu já estava aqui, ó, no embalo, de repente não tem letra. Justamente, o que está por vir é muito pesado. Então, vem ali uma canção só instrumental para dar aquela acalmada no seu coração, para você buscar fôlego para continuar. E assim a gente finaliza essa primeira parte do álbum, que, como vocês podem perceber, tem uma estrutura, certo? Então agora a gente parte para a segunda etapa do álbum, ok? Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.